Renata pede que Jerônimo faça amor com ela na praia. Irritado, Matias declara a Gonçalo que um casamento sem amor não funciona. Gonçalo esclarece que não se trata de um matrimônio por amor, mas de um acordo para que a criança não nasça fora do casamento. Matias argumenta que ele e Roberta não formam uma família e nem mesmo são namorados. Atualmente, os filhos possuem direitos iguais, com ou sem casamento. Gonçalo insiste que Matias e Roberta serão criticados pela sociedade e, por ser pai de Roberta, precisa obrigar Matias a atender às expectativas dela. Na sociedade machista em que vivem, a mulher tem muito mais a perder do que o homem. Gonçalo explica que não está solicitando a Matias que se prenda a uma mulher para o resto da vida, mas que repense a possibilidade de, quando o filho dele nascer, a criança venha ao mundo com todas as vantagens que a sociedade oferece. Matias concorda. Jerônimo diz a Renata que alguém pode chegar e vê-los juntos. Renata então sugere irem para outro local para que possam ficar a sós, pedindo que Jerônimo ajude a recuperar a relação deles. Ela reclama que Jerônimo, desde o casamento, não a beija nem a toca. Contudo, Jerônimo se recusa a fazer amor com Renata. Renata avisa que esta é a última vez que pede para ficar com Jerônimo, afirmando que não vai voltar a se humilhar e que ele nunca mais a tocará. Magoada, Renata vai embora com o quadriciclo. Aurora informa Augusto que Renata foi à praia com Jerônimo. Carina relata a Lázaro tudo o que suportou de Álvaro, mas pede que ele não faça nenhuma loucura para defendê-la. Enfurecido, Lázaro afirma que Álvaro é um canalha que não merece Carina. Matilde oferece isso, preferindo que a vida se encarregue de ajustar as coisas. Renata entrega o quadriciclo ao responsável e informa que seu marido pagará o aluguel. Carlos pergunta a Carina desde quando Álvaro bebe dessa forma. Carina revela que é desde a morte de Rafael e que essa perda impactou Álvaro de tal maneira que desde então ele não voltou a ser o mesmo. Carlos questiona o motivo disso. Carina explica que Álvaro acredita que poderia ter feito mais por Rafael, talvez pudesse tê-lo salvado e sente culpa. Carlos indaga onde Álvaro estava no dia da morte de Rafael. Carina revela que ele estava na casa de Augusto, convidado para almoçar e não retornou ao consultório. Elza, a enfermeira, tentou encontrá-lo, mas não teve sucesso e talvez se ele tivesse chegado a tempo, Rafael teria sobrevivido. Carlos pergunta se é possível que Álvaro tenha atendido Rafael embriagado e se essa seja a razão pela qual ele busque se punir com o álcool. Carina responde que pode ser, mas não tem certeza. O jovem comunica a Jerônimo que Renata já se foi e Jerônimo acelera o quadriciclo, deixando o rapaz perguntando quem irá pagá-lo. Renata dirige pela estrada em lágrimas e magoada pela rejeição de Jerônimo. Em sua casa, Álvaro enche a cara de bebida, quebra alguns objetos e chora. Jerônimo chega à fazenda no quadriciclo e pergunta sobre Renata, mas Matilde informa que ela ainda não chegou em casa, sugerindo que ela possa estar com Augusto Gato. Ezequiel comunica a Augusto que tudo já está preparado para a festa e que a da Cruz do Amor será realizada após a festa da cidade. Augusto menciona que hoje irá à cidade buscar os convites, mas quer que o primeiro a ser entregue seja para Renata, desejando que ela tenha a honra de ser a primeira a pisar nas uvas que pertenciam a Jerônimo e que agora são dele. Jerônimo chega à fazenda de Augusto e pede para falar com Renata, mas Aurora e Augusto dizem que Renata não está ali. Augusto pergunta se eles não tinham ido à praia. Jerônimo explica que Renata voltou antes e ainda não chegou à fazenda. Aurora sugere que talvez Renata esteja na cidade e questiona se eles voltaram a discutir. Augusto afirma que se o casal foi à praia e Renata voltou sozinha é porque tiveram uma briga feia. Enquanto isso, após um acidente, Renata se encontra gravemente ferida. Ela tenta gritar por socorro, mas não consegue. Matias confronta Roberta por aproveitar a situação para se casar com ele. Roberta responde que foi uma decisão de Josefina e que não teve como discordar, alegando que Josefina não parece estar bem de saúde. Matias pergunta o que ocorreu. Roberta explica que ouviu a enfermeira falando com Josefina que ela é admirável pela maneira como enfrenta a situação. Contudo, quando questionou Josefina, ela evitou o tema.
Roberta diz que Josefina fez jurar que não seria mãe solteira como ela e que seu bebê nunca se sentiria envergonhado e formaria uma família. Matias afirma que pode assumir a paternidade da criança, mas não a responsabilidade de se casar com ela. Roberta menciona que Renata ficará bastante chateada ao descobrir que Matias é o pai do filho dela e que ele não pretende se casar com ela, mas garante que resolverá a situação. Roberta pede que Matias descubra se Josefina está doente. Jerônimo avisa Carlos que irá até o aeroporto procurar por Renata e Carlos pergunta o que aconteceu. Porém, Jerônimo pede que Carlos pare de fazer perguntas e o ajude a buscar Renata, além de solicitar que todos na fazenda ajudem nas buscas. Renata continua incapaz de se mover, presa às ferragens. Ao encontrar Matias, Constanza sugere que ele compartilhe o que o aflige. Honório informa Branca que, como já não há mais nada a ser feito, eles podem retornar para casa esta noite e Branca se oferece para fazer as reservas dos voos. Ela se afasta de Honório para atender uma chamada de seu pai, mas pede que ele não continue ligando para o seu celular, prometendo visitá-lo assim que puder. Branca mente para Honório, dizendo que um contato que fez antes de viajar deseja mostrar seus barcos e que agendou um jantar com ele para esta noite, sugerindo que o negócio pode ser bastante vantajoso. Roberta e Selena planejam registrar Constanza e César juntos na horta, a fim de mostrar a Honório. Matias revela tudo o que está ocorrendo para Constanza, que o aconselha a se proteger, pois um dia poderá se arrepender desse sacrifício. Constanza confessa que teria contado toda a verdade a Renata para que ela decidisse se valeria a pena continuar com Jerônimo ou não, e também teria informado Roberta sobre a condição de Josefina. Matias argumenta que esses segredos não pertencem a ele, mas Constanza afirma que ele se torna cúmplice ao aceitá-los. Ela observa que Matias protege a todos, exceto a si mesmo, mas alguém precisa defendê-lo e essa pessoa é ela. Matias pergunta o que a tia sugere. Augusto confessa a Aurora que está intrigado com o desaparecimento de Renata e se questiona sobre o que Jerônimo fez para que ela fugisse dessa maneira. A Aurora sugere que se trata de mais uma discussão de casal. Augusto afirma que há algo mais, pois Jerônimo teve que engolir o orgulho para procurar Renata em sua fazenda e jamais teria vindo por uma bobagem. Ele destaca que Renata é uma mulher forte que não se intimida diante de nada e se um dia quiser deixar Jerônimo, ela dirá isso diretamente a ele. A Aurora observa que Augusto nunca falou assim de ninguém. Augusto responde que Renata é única e pede para Aurora ligar para a Bonita, perguntando se Renata já chegou. A Aurora questiona se Jerônimo ficará incomodado com isso, mas Augusto diz que é problema dele, lembrando que Jerônimo os envolveu ao aparecer à procura de Renata. Augusto se pergunta por que Renata não procurou sua ajuda. Carina diz a Lázaro que não pode se divorciar, pois mulheres divorciadas são deixadas de lado e desprezadas sem espaço em lugar algum. Por isso acredita que é melhor ir embora para um lugar onde ninguém a conheça e não se envolver com mais ninguém. Lázaro aconselha a Carina a pôr um fim a esse inferno, enfrentando Álvaro com coragem. Carina sabe que todos estarão ao lado de Álvaro, já que ele é o médico da cidade, e a chamarão de louca como ele deseja. Lázaro garante que nunca a abandonará e que ela tem duas opções, enfrentar Álvaro ou viver fugindo, pois ele nunca deixará Carina em paz. Matias solicita ao Dr. Soto que elabore um contrato pré-nupcial e dita as condições. Enquanto isso, Josefina propõe um brinde em homenagem a Roberta, celebrando seu matrimônio com Matias. Roberta ergue sua xícara, desejando que o suposto tumor cerebral de Josefina permita que sua mãe permaneça casada com Gonçalo por muitos anos. Josefina afirma que ela e Roberta serão sempre conhecidas como as senhoras Monterrubio. Carlos pede que todos os funcionários da fazenda colaborem na busca por Renata. Matilde observa que talvez Renata não queira ser encontrada e Carina concorda com essa ideia. Carlos esclarece que precisam saber se ela está bem. Lázaro e Carina decidem procurar Renata na cidade. Alzira se dirige aos vinhedos e Carlos irá até a praia, enquanto Matilde prefere permanecer em casa. Manuela pergunta a Matilde por que ela não deseja procurar Renata, já que ela conhece as terras melhor do que ninguém.
Matilde revela que não quer que Renata retorne, pois não fez o bonitão feliz, sugerindo que seria melhor ela ir embora e deixar espaço para outras mulheres. Manuela lembra Matilde que mesmo que Renata não retorne, Jerônimo continuará casado e recomenda que se Matilde não quiser se tornar amante de ninguém, deve se comportar. No aeroporto, Jerônimo descobre que Renata não embarcou em nenhum voo, enquanto Renata continua inconsciente no mesmo lugar. Gonçalo pede a Beth que confirme sua presença no jantar de empresários e cancele sua participação no jantar de gala de Regina, mas que confirme a presença de Honório e Constanza em nome da empresa Monterrubio. Matias informa Gonçalo que já tomou uma decisão sobre Roberta, mas prefere comunicar a todos juntos à noite. Josefina sugere que Roberta ligue para Renata e informe que está esperando um filho, mas Roberta não quer que Renata compareça ao seu casamento. Josefina acredita que Renata pode pressionar Matias a se casar com Roberta. Roberta lamenta não poder ver a reação de Renata ao descobrir que Matias, seu eterno apaixonado, ficou com sua irmãzinha. Ela tenta fazer a ligação, mas cai na caixa postal. Josefina pergunta por que Roberta não deixou uma mensagem. Roberta explica que prefere ouvir a respiração de Renata e imaginar sua expressão de decepção ao saber que Matias e ela estão esperando o primogênito da família Monterrubio. Branca paga o garçom de um restaurante para ajudá-la em seu plano com Honório. Honório está em uma chamada de vídeo com Gonçalo, ressaltando a inteligência de Branca. Em seguida, Honório abre a porta do quarto para Branca, que informa sobre o jantar no restaurante no cais para discutir assuntos de negócios.